Olá, amigos! Muito bom dia, boa noite, boa tarde, não sei onde vocês estão. Bem-vindos a mais um vídeo do canal RF Lab. Muito frio aqui no Japão. Vocês notam que eu estou aqui a caráter. Eu tenho que deixar aqui aberto para ventilar porque a poluição aqui está complicada. Poluição de cigarro aqui de baixo. Pessoal, hoje eu vou dar continuidade. Eu fiz um vídeo introdutório, vocês viram, provavelmente alguns se não viram, seria legal dar uma olhadinha, onde eu faço uma abordagem da corrente daquele gerador de funções e medindo em cima dos multímetros essa corrente a fim de tirar uma dúvida de um inscrito, mostrando que aquele gerador lá tem uma corrente bem baixa. Bem, o assunto hoje ele é um pouco extenso, então tem alguns detalhes que precisam ser abordados, e eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque não é uma coisa simples, que pode ser feita rapidamente, mas como se trata de capacitores, ESR e tudo mais, nós vamos ter que utilizar algumas ferramentas para compararmos essas medidas e principalmente saber utilizar essa ferramenta, ok? Eu deixo isso bem claro porque é o seguinte, não adianta o técnico ele ter o recurso e usar o recurso de forma equivocada, ok? Então hoje nós vamos utilizar esse equipamento que eu havia comentado com vocês, que é um medidor de ESR, né? MESR100, por sinal muito bom, ok? É um recurso muito legal e já vou entrar num detalhe bem específico para que não haja dúvidas. Nós vamos utilizar o famoso e conhecido multímetro analógico. Esse aqui ele tem uma diferença, ele é um multímetro que utiliza FET, transistor de efeito de campo, então ele tem uma alta impedância de entrada, ele é capaz de medir baixíssimas resistências, isso faz com que ele tenha uma confiabilidade muito legal, principalmente na medida de resistência, mas nós vamos ver aqui a medida dos capacitores, como ela é feita de forma errônea e da forma correta, levando em consideração que este multímetro, por ser analógico, mesmo ele sendo a FET, ele tem a ponta vermelha como negativo, ok? Na resistência, na parte ôhmica. O negativo é ligado no positivo da bateria. E nós vamos ver o que isso causa na medida de um capacitor quando nós medimos de forma errada, ok? Infelizmente, muita gente se confunde e muita gente acaba trocando um capacitor ou verificando um capacitor que está no estoque e tudo mais de forma errada e acaba sendo traído por isso. Então a gente vai ver na prática como fazer essa medida. Nós estamos tratando de ESR, mas até que ponto esse parâmetro é importante na manutenção e até que ponto ele é importante num projeto. Então é isso que a gente vai saber dividir, ok? Para tanto, nós vamos utilizar também, como estamos falando de capacitor, nós vamos utilizar um capacímetro, porque às vezes você pode pensar, comprei um capacímetro e legal, agora tô salvo, vou fazer miséria. Nem sempre, ok? E também nós vamos usar um pouquinho a calculadora, vamos fazer um cálculo, né? Que precisa de vez em quando, tá certo? Um outro recurso que nós vamos utilizar é o gerador de funções, um osciloscópio, no caso aqui tem dois, para nós fazermos uma comparação entre o analógico e o digital. Chegar um pouquinho mais perto para vocês verem. Já que a minha cara não tem tanta importância no vídeo. Bom, estou utilizando uma onda quadrada de 200 kHz, com 1 volt pico a pico. É o que está lá no gerador de funções. Ok? Dá pra gente fazer um zoom ali. Vamos ver? Não dá pra fazer zoom aqui, porque essa câmera aqui não é uma câmera profissional. Mas eu acho que dá pra vocês verem ali. É uma onda quadrada, uma onda de 200 kHz, ok? 1 volt, pico a pico. Tenho lá no
aqui no frequencímetro 200 kHz, é uma onda quadrada. Eu também estou pegando essa onda aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá ali, ó, no analógico. Ok? Bom, vamos dar um início aqui dizendo o seguinte. ESR é um parâmetro que vem sendo discutido e abordado aí por vários colegas também. São engenheiros, são pessoas aí que têm um conhecimento muito extenso da parte de eletrônica, principalmente na parte de projetos. Então esse é o tipo de situação que deve ser levado muito em conta. Mas o que a gente nota hoje em dia é que esse parâmetro ele vem sendo assim utilizado de uma forma bastante comercial e interesseira, porque você hoje vê anúncios, né, de capacitores aí com low SR, hi-fi, capacitores, etc, etc. Claro que se você tiver um projeto que você vai utilizar frequências altas, né, no caso daquele pedal que eu montei também, que utiliza um circuito com frequências de 2 MHz a 20 e poucos MHz, é interessante utilizar um capacitor com baixo SR. Estou falando em termos de projeto, em termos de montagem, né? Além disso, a gente tem que levar uma série de outras coisas em consideração, tal como temperatura que ele vai operar, se ele está dentro de uma fonte, se tem ventilação, um capacitor que precisa de uma capacidade térmica, né, suportar uma capacidade térmica maior, então tem capacitores de 105 graus. Então tudo isso você tem que levar em consideração no projeto. Agora, na área de manutenção, como eu disse que o ESR na prática, até que ponto ele vai ser importante nessa questão de manutenção? Às vezes não vai ser importante, porque você vai pegar um equipamento, estou cortando aqui, você vai pegar um equipamento e você vai ter que trocar o capacitor, você não vai ficar se preocupando em medir o capacitor lá, né, no circuito para saber se ele tem um SR. Você está vendo que o capacitor é antigo, está vendo que o equipamento apresenta um determinado RAM, determinado ripple, você vai trocar o capacitor. Você não vai se dar o trabalho de tirar um capacitor de 20 anos num circuito e ficar medindo o ESR dele, né? Você vai lá e troca. Você vai fazer já essa manutenção para não ter que fazer uma manutenção corretiva de maior espectro, né? Então você já vai fazer esse tipo de coisa. Outra coisa, o capacitor está lá vazado, você vai tirar, você não vai medir o ESR. Então, na prática, o ESR ele vai funcionar desde que a gente vá fazer alguma coisa, montar um projeto, pegar um capacitor que você tem no estoque, que você vai aplicar num determinado equipamento que precisa de um capacitor com baixo ESR, você vai fazer essa medida, ok? Então, em algumas situações, medir o ESR é uma coisa importante. Em outras situações, você nem vai utilizar. Ah, por que você tem um aparelho então? Porque eu gosto de fazer montagens e eu gosto de fazer algumas montagens para usar como equipamento de teste, né? Então eu quero ter um resultado bastante significativo em relação à precisão e à confiabilidade dos capacitores. E como eu compro assim alguns capacitores num pacotinho lá, tal, com sucata, eu também utilizo bastante essa ferramenta. Mas assim, nós temos outros recursos, caso você não tenha um equipamento desse ou um equipamento mais sofisticado, os equipamentos no caso aqui, alguns LCRs, alguns equipamentos mais sofisticados são muito caros. Aqui coisa de 1 milhão de ienes, né? É uma paulada. É um equipamento de 50 mil reais, né? Se for um equipamento de precisão e de laboratório. Então esse aqui quebra o galho. Mas por que eu coloquei tudo isso daqui? Porque nem sempre um capacitor, né, quando você mede, ele significa que tá ok no capacímetro. Nem sempre um capacitor que apresenta um baixo ESR está condizente com aquilo que foi colocado no projeto. E nem sempre o capacitor que tem um baixo... De repente aqui, tudo bem, pode apresentar um baixo ESR, mas aqui no multímetro, que muita gente utiliza para medir,
ele pode dar uma leitura meio esquisita, né? Eu não tenho, infelizmente, um equipamento para medir vazamento de corrente do capacitor. Mas dá para ser feito com uma fonte e com multímetro também, desde que você use o multímetro como amperímetro. Eu não vou fazer aqui porque ele vai demorar muito tempo, né? Isso dá um vídeo, um outro vídeo. Tem alguns outros vídeos aí que mostram como você fazer isso. Eu vou apresentar algumas formas de a gente achar o ESR. Então eu vou pegar aqui depois aqui o quadro para mostrar para vocês. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. E a gente vai mostrar uma pequena forma de se resolver isso. Deixa eu colocar aqui na bancada. Vamos ver se a minha câmera consegue focar direitinho aqui. Se não tiver pegando reflexo aí. Deixa eu ver como é que tá. Eu acho que tá bom. Aliás, eu vou inverter aqui que fica mais fácil para mim agora, porque eu não vou aparecer não. Ok, tem um reflexo da lâmpada lá, mas eu acho que eu consegui enquadrar aqui legal. Existe uma fórmula, isso é extremamente técnico, o pessoal da engenharia conhece bastante. Eu simplifiquei aqui para ficar mais fácil da gente entender, ok? Para nós encontrarmos o ESR através dessa composição que eu fiz aqui do osciloscópio junto com o gerador de funções, a gente precisa utilizar essa fórmula aqui, onde a tensão que eu encontro na resistência interna do capacitor, ok? Ela é igual à tensão do gerador de funções multiplicado pela resistência sobre a resistência mais a carga, ok? Simplificando, essa resistência, no caso, essa resistência interna, vou colocar como RI aqui, resistência interna, que seria o ESR, fazendo as inversões, essa fórmula vai ficar o seguinte: a tensão que eu encontrar no osciloscópio, ok? A tensão interna, vocês já vão ver, multiplicado por RL, que é a carga, no nosso caso aqui ela é 50 ohms, sobre a tensão do gerador de funções menos a tensão que eu encontrar internamente no capacitor. A representação de um capacitor não é tão simples, ela é desta forma, ok? Teoricamente, mas internamente ela tem também capacitâncias em paralelo, ok? Que tem um valor desprezível, mas num laboratório, num teste, num circuito mais complexo, ela vai ser importante. Ela tem também um indutor aqui em série, né? E também tem uma certa relevância quando se faz esse tipo de análise. Mas o mais importante aqui para nós é essa configuração aqui, ó. Essa configuração. Essa parte aqui. O capacitor ele tem uma resistência interna. Então, o que nós vamos encontrar é este valor de resistência, fazendo este arranjo do circuito. Aqui eu represento o gerador com 200 kHz, ok? Aqui eu tenho uma carga de 50 ohms, que é para nós igualarmos aqui, casarmos a impedância do gerador de funções e fazer as medidas corretamente. E partindo desse circuito, ok? Eu jogo para a ponta do osciloscópio, eu vou ler aqui na parte positiva do capacitor, no eletrolítico, e aqui eu coloco a parte negativa, eu coloco a garrinha do osciloscópio aqui embaixo, ok? Então é um circuito simples. Como é que eu fiz essa carga? Eu peguei um trim-pot e ajustei ele para 50 ohms. Vamos ver isso daqui lá, depois, ok? Então depois a gente vem aqui com os valores e a gente vai inserir os valores aqui.
Então vamos para a experiência, vamos para o circuito. Vou colocar isso aqui de lado e vou mostrar o circuito para vocês, para a gente fazer isso aqui na prática. Tá aqui então o meu trim-pot. Aqui, isso aqui eu coloquei para nós fazermos uma medida com garras e para vocês verem a diferença que dá, tá? Então, quando eu vou utilizar esse equipamento ele já tem as pontas de prova aqui, as garrinhas bem curtas, para influir o mínimo possível numa leitura de ESR, porque as pontas vão ter uma resistência, como vocês viram naquele vídeo anterior, que eu medi uma agulha aqui e o fio tem uma resistência. Então qualquer fio tem uma pequena resistência, ok? Mínima, mas ele vai ter. Então, se eu usar, por exemplo, para medir, esse cara diz que mede no circuito, tá? Eu vou utilizar isso aqui, é muito ruim de medir no circuito, é muito ruim, ok? E se eu for utilizar uma ponta dessa aqui, para algumas coisas ela é até legal, mas para o ESR eu já acho meio estranho. Até porque se eu pegar um multímetro, não é uma ponta muito confiável. Um pouquinho de paciência, viu, pessoal? Porque vocês depois vão entender por que toda essa volta que eu tô dando aí, tá? Mas a coisa é na prática. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática a gente enfrenta outras coisas que você vai ficar um pouco decepcionado, tá? Tá aqui, ó. Tô medindo a resistência ômica dessa ponta. É pouquinho, tá? Mas ela tem. E depois eu vou mostrar para vocês como uma coisa realmente influi. Aqui, ó. Eu fiz errado aqui, só um instantinho. Tô sem aqui o meu óculos, me atrapalhei aqui. Vou zerar essas pontas aqui, ó. Tô fazendo uma pressão aqui que, ó, 1.5, 1.4, 1.8. Vê que ela varia, ela não tem uma, ó. Agora ela deu mais contato, mas tudo bem. Vou zerar aqui, pronto. Ok? Tá zero. Só que para capacitância, a minha mão aqui, ó, só o fato de eu colocar a minha mão aqui já tem alguma capacitância. E como eu provo isso? Veja quanta coisa a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer uma medida. Principalmente em se tratando de circuito. Por quê? Eu estou tratando isso aqui, pessoal, na prática. Não é na teoria. A teoria é legal, a teoria é super legal. É legal a gente ter o conhecimento. Vamos ver aqui, ó. Capacímetro, tá aqui, ó. Isso aqui tá em picofard, tá? Então imagina num circuito. Eu vou zerar aqui, ó. Eu tenho que zerar aqui o meu offset para poder fazer uma medida. Nem consigo zerar, ó. Tudo bem, eu vou passar para nano. Vamos zerar aqui. Também não dá. Ok, vou passar para 2 microfards, ok. Aqui já dá. Agora não dá. Mas se eu for medir nano, vou zerar esse cara aqui. Também não dá, hein? 0,02 nano. Não deu para zerar também. Olha, tá em 20 nano, perdão. Aqui tá em 2 nano. 0,22. Opa. Ó. Veja que está variando a capacitância, ó, em nanofard, hein? Agora eu vou pôr em picofard e vou tirar essas pontas aqui, ó.
Olha isso. Eu tava tentando fazer o offset desse cara aqui, né? Vamos ver se eu consigo zerar ele, porque isso aqui é difícil. Só de chegar a mão perto, já altera a capacitância. Tá? Olha isso. Eu tô em picofard. E não é defeito do potenciômetro não, gente, ó. É a minha mão. Difícil, né? Ele tá certo que não é um equipamento... Olha, beleza, vai. -3, tudo bem, ó. -3 picofards. Isso aqui em alta frequência faz uma diferença lascada. Aí você põe a ponta aqui, ó. Né? Olha pra quanto foi, ó. Eu vou tirar a mão, vou deixar a ponta aqui, ó. 33 picofard. Isso aí já é um capacitor para ser usado em oscilador, né, de radiofrequência. 33 picofard. Aí você tenta zerar aqui, você não consegue. Então, será que dá diferença na medida do SR? Na prática? Pode até ser que não dê. Mas eu não faço. Porque, primeiro porque, que eu falei, algumas coisas não compensa você medir o ESR, né? Você tem logo que trocar o capacitor. Então vamos lá. Vou tirar esse multímetro daqui. E agora nós vamos ver uma outra coisa. Vou colocar diretamente um capacitorzinho aqui. Deixa eu pegar meu óculos, senão eu vou comer bola. Nós estamos lá com a... Vou pôr um capacitorzinho aqui de 10 microfards por 16 volts. Não tenho esse equipamento. Medir no multímetro tá legal, mas eu quero uma confiabilidade e eu tenho um osciloscópio e um gerador de funções, né? Tá lá, gerador de funções e vamos utilizar esse cara aqui de baixo. De repente a visualização é melhor. Então eu vou colocar esse capacitor no circuito exatamente nessa posição aqui, ó, tá? Insere com esse arranjo aqui. Então já deixei um lugarzinho vago para colocá-lo. Bom, agora encaixou. O terminalzinho que eu coloquei aqui estava um pouquinho fora. Deixa eu ver se eu consigo trazer. São 2 osciloscópios trabalhando. É fogo, viu, gente? Peraí. Nossa, eu tive que fazer uma gambiarra aqui para poder encaixar isso. Olha o tempo que demora, hein? Vamos ver esse cara aqui agora. Ah, achei. Ok. Lá também eu consegui. Bom, eu vou tirar o celular aqui, porque senão vocês não vão enxergar. Dá para ver o que aconteceu com uma onda quadrada? Veja o amortecimento que ele está causando aqui, ó. Eu vou trazer esse cara de uma forma que eu consiga medir esses 2 extremos aqui, olha. Deixa eu tentar trigar ele melhor aqui. Esse e esse extremo. Então, perdão. Deixa eu ver qual o cursor que eu tenho. Eu vou colocar um cursor naquela extremidade e um cursor abaixo aqui. O fio estava na frente, né, gente? Desculpa. Tá vendo? Um cursor nessa extremidade. Mesmo assim, ele tá chacoalhando um pouco. Tá difícil de trigar esse cara, hein? Mas tudo bem, eu não vou dar
7 não, senão é complicado, viu? Vamos lá para o outro cursor. Conferir. 13.6 agora. Tudo bem, 13.6. Vamos ver nesse cara aqui quanto que vai dar. Vamos ver aqui. Vamos ajustar aqui. Vamos ajustar aqui. Olha lá, gente, ó. 13.6, ó. Tá vendo? Os dois extremos aqui, ó. Esse, tá vendo? E esse aqui. Até a onda quadrada tá um pouquinho... Bom, qual o valor que vai nos interessar? Esse cara aqui, ó. 13.6 milivolts, tá? Achei aqui, ó, o trabalho que eu tô tendo para medir esse ESR. Esse eu quero deixar ele bem certinho, é 13.6 mesmo, ó, como tá lá, 13.6, ok? Legal, achei esse valor. Então agora nós vamos colocar esses valores. O valor que nós encontramos lá, 13.6 milivolts. Nós vamos colocar na fórmula. Substituir. Nossa resistência interna, que é o nosso ESR, tá? Vai ficar 0.13.6 é 0,136, ok? Volts vezes 50 ohm dividido pela tensão do gerador, que é 1 volt pico a pico, 1 VPP, menos a tensão que nós achamos internamente, que é 0.0136, ok? Nós vamos ter o nosso valor aqui. Pego a calculadora, né? Porque eu não vou ficar calculando isso nem a pau. Vou pegar a calculadora aqui. E vamos fazer a continha. Então nós temos lá, ponto 0,136 multiplicado por 50, que é a nossa carga, 0,68, dividido por 1 volt pico a pico do gerador, menos 0.0136. Isso vai me dar 0.06664. Vamos lá. Nosso valor 0.6664. Se fôssemos arredondar aqui, 0.67, não é isso? Isso para aquele capacitorzinho lá de 10 microfarads, ok? Deixa eu ajeitar as coisas aqui, senão não vou achar o dito cujo. Ok. Prova dos 9 agora, gente. Teste de fogo. Vamos lá. A questão das ponteiras e tudo mais. Como esse capacitor é novo e não é usado, e como a gente faz sempre esse tipo de verificação em capacitores novos, porque não adianta fazer em capacitor de circuito, como eu havia dito, a não ser que você queira ficar ali fazendo testes, aprendendo, é válido, tá? Eu estou sem as ponteiras aqui. Liguei ele, segurei 2 segundos, né? E nós vamos fazer 2 testes, um sem ponteira e outro com a ponteira, ok? Para verificar. Então vou colocar a parte negativa do capacitor nesta parte que corresponde a negativo. São vários furinhos, né? Porque são vários capacitores. Aqui é o negativo, aqui é o positivo. Então a gente vem aqui, utiliza uma parte do negativo, outra parte do positivo. Vamos ver a leitura dele. Deu 0.743. Ok? Notem que a gente chegou ali bem próximo desse valor. Chegamos a 0,66. Tá? Mas num capacitor de 10 microfarads por 16, se nós formos pegar essa tabelinha genérica, ok? Genérica
10 microfarads por 16, podemos até ter 8 ohms. Isso é um absurdo, né? Você pode para algumas coisas, né? Se for usar em circuitos críticos, não pode. Se você quiser saber, como isso aqui é genérico, se você quiser saber ao certo qual o ESR tolerado por este componente, você tem que entrar no datasheet do fabricante, no datasheet componente do fabricante desse componente e verificar lá o valor preciso, ok? Então, nesse caso aqui, nós estamos fazendo experiência com esse capacitor, nós vamos medir com essas pontas aqui, ó, ok? Vou colocar as pontas que vieram no medidor aqui. Então a primeira coisa a ser feita é zerar, tá? Toda ferramenta é boa quando a gente sabe utilizar. Se não souber utilizar, na prática a coisa é desta forma. Na prática, ok? Zerei. Agora eu pego o capacitor, dou uma descarregadinha só por desencargo de consciência, positivo no positivo, negativo no negativo, ok? Vou soltar as pontas, minhas mãos estão aqui, ó. Olha quanto deu lá, 0,8. Por que que deu 0,8? Porque as pontas têm uma resistência. Mesmo que eu zere essas pontas, ok? Elas vão continuar tendo uma resistência. Aqui existe um fio. Deu diferença? Deu diferença. É 0,1 ohm de diferença. Ok? Se eu colocar as pontas, olha aí, ó. Já vai baixar, tá? Que eu já zerei da outra vez. Mas sempre que eu faço uma medida com esse cara, eu zero de novo, para não ter problema. Tá? Ele vai se ajustar, ele vai baixar um pouquinho, mas eu zero de novo. Não tem problema, a gente zera de novo a ponta. Mas ó, mexi no circuito, ó, tirei fora. Opa, caiu meu capacitor. Só um instantinho, pessoal, que tá tocando a campainha aqui, eu vou ter que atender. Bom, amigos, desculpe a interrupção, mas como eu havia dito para vocês, eu tô resolvendo um problema com a poluição que o vizinho causa aqui para mim. Então, vieram duas pessoas aqui para verificar o problema, né, e verificar o que pode ser feito. Vamos lá, a gente parou na queda do capacitor, né? Então tá aqui, tá? Aproveitando, já fiz outras coisas que eu tinha que fazer também, e aí a gente vai dar prosseguimento. Bom, vocês viram que há então essa diferença e tudo mais. Esse aparelho aqui é bem interessante, porque, veja, o cálculo, uma outra coisa também que pode ter dado uma pequena diferençazinha aí nessa leitura toda, é que o cálculo que nós fizemos foi baseado em 200 kHz, tá? Ok? E nós fizemos tudo isso em cima de 200 kHz, em cima de um capacitor de 10 microfarads por 16 volts. Então, vale ressaltar o seguinte, há uma diferença, né, por conta dessa coisa da frequência também. A gente pode até fazer de novo aqui, mas chegamos bem próximos, ok? Então, esse aparelho aqui, ele gera também uma onda quadrada e ele basicamente ele faz esse cálculo, digamos assim, né, internamente, através do circuito dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês a frequência. Um aparelhinho bem legal, viu, pessoal? Muito legal mesmo. Eu recomendo assim para quem quer fazer montagens precisas, ter aí uma... Eu não estou ganhando nada com isso, tá? Mas levando-se em consideração aquilo que eu coloquei para vocês. Na prática, a coisa funciona de outro jeito. Ó, eu vou ligar o aparelho aqui. Ó. Deixa eu até tirar aqui para ficar mais fácil. Vou mostrar para vocês de perto. Eu conectei as garras do osciloscópio aqui no aparelho. E nós vamos ver que tipo de onda ele vai gerar lá, tá? Então vou colocar ele aqui próximo do osciloscópio, tirar esse fio da frente, pra gente ver que tipo de onda que ele vai gerar lá, ok? Vamos lá.
Opa, segurar aqui, né? Senão não vai ligar. Ó. Gira uma onda quadrada. Gira uma onda quadrada. Algumas peculiaridades ali que deve ser do circuito. E ele está gerando essa onda quadrada em 99,96, 97 kHz. Então 100 kHz, vamos considerar 100 kHz. É o que ele faz, tá? Ele gera, aqui no caso está overload, mas ele vai gerar, evidentemente, a onda, tá? E aí você muda aqui o mode para manual também, se você quiser, no caso, ou eu deixo ele em automático, tá? É isso aí, ó. É uma onda quadrada de 100 kHz. E o que a gente fez aqui nesse arranjo, né? Vou desligar ele. Foi. O que a gente fez aqui nesse arranjo foi com uma onda quadrada de 200 kHz. Então a gente obteve aquele valor lá. Tá certo? Até escapou aqui o negocinho. Teve uma hora aqui que deu um mau contato, porque escapou essa coisinha na protoboard, né? Protoboard é um pouco ruim de trabalhar em alguns aspectos, porque você tem que ligar a ponta, tem que ligar isso, tem que ligar aquilo, ó. Tem uma partezinha aqui que entra no pino do trimpote aqui, e esse aqui que escapou aquela hora, tá? Então é isso. Bem, nós já fizemos o experimento aqui com isso, só para vocês verem. Eu ajustei esse trimpote aqui, um trimpote de 200 ohms, e eu fiz um ajustezinho, vamos ver se ainda tá, né, porque eu fiz o ajuste antes. Então, pegando aqui a parte do meio, do terminal do meio com o terminal da ponta. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Aqui eu tô pegando o terminal do meio e o terminal da ponta, tá? Ó, 50.2, 50.3. Ele tem uma pequena diferença por causa das pontas, como eu havia dito para vocês, tá? Vou pôr no RL aqui, ó. Zerar essas pontas. Pronto. Agora, se tiver qualquer coisa, eu já... Era uma coisa que eu tinha que levar em consideração, tá? Esse 50.2 pode dar uma diferença. Ok? Mas só por desencargo de consciência, 0.136, 0 ponto na ponta, 0.136 vezes 50.2 vai dar isso, menos 1, menos 136. Opa, o que eu fiz aqui? De novo, tensão que nós encontramos lá, que era 0.136 vezes a carga, 50.2 ohms, vai dar 0.68 dividido por 1 menos 0.0136. Olha lá, chegou um pouco, tá vendo? Ó? Diferença da carga lá, já deu quase 67, ó, 0.067, podemos considerar assim. Legal? Bom, feito isso, né? Tem outras cositas. Veja uma coisa. Eu vou pegar esse capacitor aqui que eu tirei de um gerador de RF, que eu fiz um rebuilding nele. Troquei esse capacitor lá, é um capacitor de 2.200 por 35 volts. Ok? Então vamos lá. Considerando que eu estou numa oficina, eu estou num laboratório, estou fazendo meu trabalho, me deparo com isso, e aí eu vou testar, vou pegar o meu aparelho aqui, vou fazer um testezinho para ver se esse capacitor está com ESR bom, coisa que eu
Não faria para um capacitor usado, mas vamos lá. Suponhamos que eu queira fazer por uma questão de curiosidade, tá? Notem uma coisa. Esse capacitor aqui, ó, de 35 volts, aqui pela tabelinha, se nós pegarmos, ele não tem aqui 2.200, ele tem 1.004.700. Então, entre um e o outro aqui, tá 3, né? Mas se nós pegarmos aqui 35 volts, ó, 0.07, 0.08 é o máximo que ele tem que dar, tá certo? Então vamos colocar que seja entre esses caras aqui, ó, 0.75, 0.72, tá? Alguma coisa do gênero, tá certo? Vamos colocar isso. Então eu vou fazer aquele procedimento. Vou zerar a ponta, toda vez que eu vou usar, vou zerar a ponta. Veja, agora está marcando menos 0.020. Ponto 0,20, né? Ok? Pontinha zerada. Descarga, praxe, né? Negativo, positivo. Solto. Olha quanto está dando lá. 0.035. Pô, se nós podíamos ter até 0.7, 0.8, esse capacitor é extremamente baixo. Inclusive ele está dizendo aqui o seguinte, ó. Isso é uma referência para um capacitor de 25 volts, ok? No caso o nosso é 35. Bom se o capacitor bom, ó, capacitor bom com baixo ESR, low ESR. Ok? Ok. Então, assim, suponhamos que eu tivesse isso aqui numa sucata e fosse pegar o aparelho para medir. Tá ótimo? Tá baixo o ESR. E eu vou colocar esse capacitor para fazer uma filtragem. E o projeto que eu fiz pede que eu coloque um capacitor de 2.200. Então eu peguei aqui na sucatinha, ou mesmo novo, sei lá, capacitor 2.200 por 35 volts. Legal? Beleza. Capacímetro, vou colocar na última escala, porque ele passa de 2.000, ok? Aqui a escala de 20.000 microfarads e aqui a escala de 2.000 microfarads. Então eu coloco na de 20 porque ele é 2.200, eu estou supondo que ele vai passar. Vou pegar a pontinha aqui. Aliás, não é essa, eu quero a outra. Vamos lá. Vou colocar. Esse aqui não precisa zerar, tá, pessoal? Ele tem um offset, mas para esse aqui nem precisa, porque é muito alto o valor. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma descarregada, por questão de hábito mesmo. Ponta vermelha e ponta preta. E vamos ver quanto é que esse capacitor vai me dar. Supondo que eu vou usá-lo num circuito que está pedindo 2.200. Está me dando 2.000. Ele passou um pouquinho do 2.000, ele já pula para outra escala. Mas olha lá. Ó. Ele está com 10% a menos de capacitância. Ok? Bem, isso influi, o capacitor tem até 20%, mas é o tipo de componente crítico, né? Um tipo de componente que, se tiver que dar problema, é capacitor a primeira dá problema, tá certo? Quando ele entra em curto, ele queima resistor, ele queima transistor, ele joga, faz o estrago. Mas ESR baixíssimo, só que capacitância perdida. Aí o técnico, normalmente, ele opta por fazer mais algumas medidas, né? Então, agora, prestem bem atenção nesse tipo de medida, tá? Prestem bem atenção. Vou fazer de uma forma que eu já vi muita gente fazer, trocar componente por conta disso,
E veja o que eu vou fazer. Nós temos aqui um multímetro analógico, é um multímetro com FET, no entanto, ele segue a mesma configuração dos multímetros mais simples. Ponta, no caso, vermelha, ligada no negativo. Ponta preta, ligada no positivo da bateria. Ou seja, está invertido, tá? Se eu pegar aqui, ó, pôr o meu multímetro e medir essas pontas, talvez vocês não tenham visto os outros vídeos, mas é importante, porque como a gente está lidando com ESR, com capacitor e uma série de outras coisas, que às vezes na prática pode não resultar né, naquilo que a gente espera, dá uma olhada. Ponta vermelha, na ponta vermelha, na tensão no multímetro. Menos 3,115. Então, as pontas aqui estão invertidas. Ah, tudo bem, isso aí eu já sei. Mas não interfere. Será? Aí o camarada vai fazer uma medida de fuga no capacitor, que é a medida mais comum a ser feita, né? Eu até deixei aqui, eu faço em vezes 100, porque ele não demora tanto para descarregar. E esse multímetro, ele tem uma escala de vezes 100K. Embora existam alguns outros multímetros mais baratos, tá? Que tem essa escala aqui, eu já tive um Minipa que tinha essa escala de 100K. E é muito legal essa escala, porque ela consegue medir altas resistências. E esse multímetro, por ser FET, ele tem uma alta impedância. Então ele consegue também medir baixíssimas resistências. Ok? Só que aí, vamos lá fazer a medida do capacitor de uma forma errada. Vou descarregar, como sempre, que principalmente estou na escala ohmica. Ligo o multímetro, vejo se está tudo no zerinho, curto-circuito a ponta. Vai dar tudo zero aí, porque eu já estava mexendo com ele, não vou... Ó, aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar no zerinho aqui, beleza. Tá? Tá lá. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu acho que dá, né? Ok? Vou pegar o capacitor e colocar de forma errada. O vermelho, que eu identifiquei como ponta positiva, mas na realidade é a ponta positiva quando nas outras escalas de tensão, DC e AC, claro, uma ponta positiva, AC não, mas DC, né? Uma ponta positiva. Agora, quando eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, eu tenho que considerar que esta ponta aqui é negativa, ela está ligada no negativo da bateria. Ó, o capacitor vai carregar. Tá, não está segurando a garrinha aqui, perdão. O capacitor vai carregar e vai descarregar, né? Então, o que o técnico espera que aconteça aqui? Que o capacitor descarregue e não fique nenhum resquício de resistência. Mas olha o que está acontecendo lá. Ele não descarregou. Olha lá. O ponteiro está subindo, não é isso? Aí o técnico olha e fala, bom, esse capacitor realmente tem fuga. Mas gozado, ele estava com SR baixo. Mas ele perdeu capacitância, então ele deve ter alguma fuga, porque eu estou lendo no multímetro que está tendo uma fuga aqui, está subindo. E na realidade, eu vou tentar carregá-lo de uma forma mais rápida, né? Com vezes 1. E olha o que acontece na escala de vezes 100. Olha isso. Eu vou tentar de novo. Vou descarregar. Agora eu jogo para lá. Até no 100, ó. Olha, eu vou jogar no 100K agora, olha lá. Ok, pessoal, vamos fazer o certo agora? Mesmo esquema, vou descarregar aqui.
Agora eu vou ligar a ponta preta no positivo corretamente e a ponta vermelha, que no caso da resistência na escala ohmica, está ligado no negativo da bateria, tá? Olha o que vai acontecer. Agora eu tô medindo o capacitor de forma correta. Se eu conseguir pôr a garrinha, né, claro. Tá ali, ó. Tá ali penduradinho. Ok? Tá lá, ó. Olha o que vai acontecer. Tá em 100, né? Ó. Agora, notem, quando eu jogar para 100K, ele vai pegar uma alta resistência, ele vai carregar um pouquinho. Mas depois eu vou fazer um procedimento para vocês verem que ele não vai fazer mais isso aqui. Ó. Ele vai até subir um pouquinho ali. Pode até subir um pouquinho de nada. Mas, notem. Olha lá. Ó. Não subiu. Então esse capacitor não tem fuga. Se eu tivesse medido daquela forma, que é o incorreto, esse capacitor, eu trocaria, né, se fosse só isso, a minha, no caso, a minha checagem, eu ia trocar de bobeira. Ou não utilizaria de bobeira, né? Tá? Isso com qualquer capacitor. Tá, pessoal? Ó, vou pegar aquele que nós fizemos o ESR lá, o cálculo, e fazer a mesma coisa. Para vocês verem que, ó, negativo, eu vou ligar o positivo, vou ligar errado, ó. Positivo, tá na escala de 100 ali, ó. Eu vou ligar o negativo aqui, ó. Como se eu tivesse seguindo as pontas. Ó, descarregou. Aí, ó, vou jogar na mínima escala e vou jogar no 100 para vocês verem aqui, ó. Dá uma olhada. No vezes 10, né? Tem muito multímetro que tem vezes 10 também, vezes 10K, ó. Olha lá, ó, tá subindo. Aí o cara fala, nossa, mas o capacitor tá com fuga. Pensa que é uma coisa idiota que eu tô falando? Não é, acontece muito. Agora vamos inverter o capacitor e verificar o que acontece. Ó, negativo, positivo, na realidade invertido, e agora tá certo, agora a medida correta. Olha lá. Viu? Vamos fazer lá no vezes 100? Olha lá, nada. Ok? Nada. Vamos ver esse capacitor aqui, se realmente ele tem 10 microfarads. Capacitor novo. Vamos ver. Vou colocar aqui em 20. Descarregar. Estou usando uma pontinha, só não tem problema, tá? Aí sim, aí sim. Vou utilizar as pontas. 10,38 microfarads. Sem as pontas. Deixa eu ver se consigo colocar ele aqui dentro. Sem as pontas. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui, ó. Você ajeita para um lado, ajeita para o outro. Por isso que alguns ensaios tem que fazer no LT Spice. Quem quiser aprender, indico o canal do meu amigo Wagner Rambo. Muito bom. Tá ali, ó. No capacímetro não dá tanta diferença. Beleza? Capacitância ok. Ok, turma. Isso com qualquer capacitor. Esses capacitores aqui, por exemplo, foram tirados do equipamento com 40 anos de idade. Ok? São capacitores axiais, né? Um terminal de cada lado.
E notoriamente, estou descarregando ele, eu não vou descarregar ele. Alguns capacitores de alta isolação, 350 volts, 400, 450, você já iria precisar de um outro equipamento para fazer esse tipo de cheque, né? Então tem alguns vídeos aí na internet também de alguns outros colegas que trabalham com isso e vocês podem encontrar. Então tem um equipamento que checa se existe um vazamento de corrente, tá? Porque se você medir esse cara aqui, ó, 2.200 por 25, tá aqui, ó. Vamos checar aqui o ESR dele, vou zerar a pontinha, né? Como a gente sempre faz. Ó, por isso que é bom zerar sempre, e dá sempre uma diferença. Zerou. Vamos lá no positivo. Tá aqui, ó. Olha quanto ele tá dando. 0.078. 0.078. 0.07. Vamos colocar que aqui, ó, ele pode suportar, no caso aqui, 25 volts. Ó. Vamos colocar entre 0,10 mais ou menos, 0.1. Ele está dando 0.07, baixíssimo, baixíssimo SR. É um capacitor que tem 40 anos. 40 anos. Tá? Precisaria trocar? Não. Poderia deixar original? Sim. Por que eu não deixei? Para não ter dor de cabeça. Depois, é um equipamento de radiocomunicação, um equipamento valvulado, e que se um capacitor desse entrar em curto, pode causar um problema seríssimo. Para que eu vou arriscar? 40 anos. Olha lá, 2.460 microfards. Ótimo, tem até mais, mas nem sempre uma capacitância mais alta significa que o capacitor esteja bom. E pode ter outro problema, pode ter uma fuga. A mesma coisa, esse é um capacitor de 25 volts, né? Isolação. Mas se for um capacitor com mais necessidade de isolação, eu precisaria realmente ter o equipamento que eu falei para vocês. ESR dá até para checar no multímetro. Mas tem outras coisas que não dão, não. E capacitor é uma coisa complicada, viu, gente? Deixa eu colocar aqui em 100. Ó. Tá lá, ó. Coloquei da forma errada, tá? Perceberam? Da forma errada. Vou pressar aqui o indivíduo. E a pressa é inimiga da perfeição. Vocês viram que caiu, né? Caiu. Vamos lá no 100. Olha lá, ó. Mesma coisa. Subindo lá o ponteiro. Aí a gente faz da forma certa. Ó. Deixa eu já colocar no baixo aqui que eu quero zerar ele rapidinho. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha, já tá longo, né? Porque isso aqui é um papo que vai, hein? Olha lá, ó. Caiu? Olha lá. Ele pode até subir um pouquinho, porque ele é antigo, né? Um capacitor mais antigo, mas... Quer ver só? Para eu ter certeza, ó. Eu venho aqui no X1 e volto lá no X100K, ó. Parou. Tá vendo? Se ele subir, é só voltar aqui, ó. E lá. Mas isso aqui é só fazer da forma certa, você não vai precisar fazer isso daqui, tá? Ok, turma? Bom, é isso. Tem um capacitor aqui de 22 por 350. Eu estava montando um checador de capacitores, mas aí eu me deparei com um problema
na divisão de tensão. Então eu dei uma parada, eu vou ter que estudar uma outra forma de fazer. Ok? Multímetro analógico a gente sempre deixa em AC na mais alta tensão, tá? Por uma questão de segurança de a gente se distrair, ligar em alguma coisa, ali não tem perigo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Eu acho que ficou assim bem claro que a minha proposta em fazer esse vídeo é fazer com que a ferramenta seja usada de forma certa, e nem sempre, às vezes, uma ferramenta ela vai te resolver 100% dos problemas, não vai. Você tem que saber fazer várias coisas para poder fazer esses comparativos. Muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Principalmente porque eu queria medir até alguma coisa no circuito, mas acho que vai ficar muito longo. Acho que vou deixar para um outro vídeo. No caso, se tiver uma manutenção, para a gente fazer esse tipo de coisa no vídeo. Tá bom, turma boa? É isso então. Por hoje é só. O vídeo ficou longo. Espero que vocês curtam. Obrigado aí pelos likes. E até um próximo. Fui. Abraço.